paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Cristo nesta noite aqui? Vou perguntar de novo, quem está feliz nessa noite? Você já orou do Senhor e deu uma boa noite a Ele? Você deu a paz do Senhor, um sorriso. Esse sorriso tem três coisas lindas de Deus. Já deu um cheiro nele para ver se está perfumado. Oh, louvado seja Deus. Eita glória. Bom estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Cordeiro de Deus, amém? Confesso que meu coração está muito feliz. Ao início do culto, grande foi a peleja para chegar até a hora da palavra. Muitos que estavam atentos ouviram Deus falar de várias formas. E eu tenho certeza que Deus preparou esse ambiente, esse cenário tão lindo. E se você começar a entrar no mundo espiritual, certamente não vai ser o mesmo culto. Não vai ser um culto ao qual vai começar com tanta luta e terminar com tanta batalha. Mas iremos terminar este culto saindo aqui, voando nas asas do Espírito Santo da verdade. Antes de pregar, irmão, eu quero fazer algo que o Espírito Santo me impulsionava, não revogando nem retirando a oração do servo do Senhor. Mas eu quero orar porque eu tenho algo com Deus em uma oração. Eu tenho certeza que se você orar comigo, me ajudar, neste ambiente que nós estamos vivendo, nessa noite que nós estamos aqui agora, alguns com expectativa, qual palavra será? Será que Deus vai falar comigo? Muitos entraram com indagações no seu coração, se perguntando para Deus por que isso, por que aquilo, porque eu vivo nessa situação. Mas nesse momento eu peço que você curva a sua cabeça, e eu irei orar em nome do Cordeiro Santo, que é Jesus de Nazaré. Eu tenho uma certeza que nesta oração muitas dúvidas sairão das suas mentes. E eu sei que Cristo vai penetrar de mediante a esta oração e vai preparar que a palavra do Senhor venha plantar dentro de você e causar uma explosão de transformação espiritual. Amém, igreja? Espírito Santo da verdade, Uma vez, Senhor. nesta hora que eu te oro, porque eu tenho uma direção do teu Espírito Santo. O teu servo orou com uma dinâmica e uma dimensão espiritual muito grande. Olha, se dentro de cada ser humano aqui nessa noite há perguntas. Olha, se cada ser humano aqui que entrar neste culto hoje pedir uma palavra para ti especial. Olha, cada pessoa que aqui entraram se pergunta por que a minha vida não vai para frente, por que eu não mudo de situação, porque eu sou o mesmo, porque as pessoas me julgam, porque elas olham todo para mim, porque eu vou para a igreja e nada muda na minha vida. Deus, nessa hora eu olho para aqueles que não têm força, para aqueles que entraram triturados, a sua alma já não é mais a mesma. Ó Deus, parece que ele aceitou Jesus, as coisas começaram a de pior, meu Deus, nesta hora. Eu oro para saber que o Senhor ainda lembra dele, mas o Senhor ainda não mudou, o Senhor é o mesmo. Espírito de Deus, em cada vida que aqui está, Pai, nesta hora, eu intercedo dizendo, ó Deus, que a mente dele sairá toda a cena do adversário. Ó Deus, todo será exterminado nesta noite, porque o teu Espírito dará, Senhor, ó Deus, uma nova situação, um novo caminho. A partir desta noite, Pai, sobre esta mensagem, eles saberão que ainda há uma esperança, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ó Deus, que para nenhuma situação há impossibilidade nenhuma, porque quando o Senhor quer fazer, ó Deus, quando a gíria não impede aquilo que o Senhor há de fazer, este caveira não impede aquilo que o Senhor tem de fazer. Ó Deus, Maria murmurando, Pai, com suas calhas, não impede aquilo que está no plano do Senhor, meu Deus. Não há
eu te peço nessa noite, marca cada vida com a marca da tua promessa, que ainda há uma esperança, ainda que a árvore seja cortada, ó Deus, ainda há uma raiz plantada junto ao ribeiro. Ah, Senhor, águas que passam junto ao ribeiro, elas estão germinando aquela raiz, elas estão dando vida, e nessa noite há uma vida chamada Espírito Santo. Quando eu não tiver mais força, o teu Espírito é a minha força. Quando eu não conseguir mais falar, o teu Espírito será a minha voz nessa noite. Quando nós não conseguir mais andar, o Senhor andará com nós nos braços, ao saber que nada neste mundo vai paralisar aquilo que está determinado em cada um de nós. Arrecando como diste de Caio pelo Ficerchi, arremandou pro Blisti Camantri, Torocomodar. Eu sinto uma alegria dentro da minha alma, meu Deus. Eu sei que algo está limpando o nosso coração. Palavras que nessa semana machucaram a vidas que restauraram aqui. Ao nosso lugar alegria, tirando toda a palavra contrária. Meu Deus, há uma noite que o Senhor lavou seu nome nessa hora. É o que eu te peço, fica conosco. Meu Deus, já vejo o rosto brilhando nessa noite. Quando chegaram aqui de cabeça baixa, já estão, meu Pai, levantando a sua cabeça, porque estão como soldados na guerra. Há uma espada desembanhada, meu Deus, em cada mão levantada. Ó Deus, há um escudo na outra. A peleja está sendo travada e há um general que está na frente de todos nós. Meu Deus, eu não estou te buscando em vão. Eu quero ver. Só quem acredita aplauda o Senhor nessa noite. Só quem acredita aplauda o Deus nessa noite. Ele merece todo aplauso, todo louvor, toda majestade. É dele nessa noite. Está sentindo uma alegria aí? Todo mundo lá, está sentindo uma alegria aí? Eita, Jesus está aqui, não é o pregador, não é o André, não é ninguém, é só o Espírito Santo que nos move. Amém? Deus poderoso, Rei da glória. Abrindo a nossa Bíblia, o nosso exemplar bíblico no livro de Mateus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Quero ler a palavra do Senhor, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11. Louvado seja o Cordeiro Santo do Senhor. Espírito Santo, olha especial, Deus. Crente é o Cordeiro de Deus. Espírito Santo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim no livro de Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, verso 1 em diante. Está escrito assim: aconteceu que, acabando Jesus de instruir aos seus 12 discípulos, partiram dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere sobre seus feitos de Cristo, enviaram 2 dos seus discípulos, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ouve-se uma resposta de Jesus. O versículo 4 diz assim: e respondendo-lhe Jesus disse: vão e anunciem a João as coisas que ouvem e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é o que se não escandaliza em mim. Amém? Se aceite em nome de Jesus.
Cordeiro de Deus. Eu peço a sua atenção nesta hora, para que nós podemos compartilhar essa mensagem do céu, do trono de Deus. Ao receber o convite para pregar a palavra de Deus, como sempre, irmãos, pele estremece, dá uma dor de barriga que é só Jesus na causa. Eita, dia para dar dor de barriga não é dia que você vai pregar. Frio na barriga é grande. Sempre há uma reverência ao Espírito Santo de Deus, porque nós nos qualifica em lugares menores, nós se colocamos em lugares que não somos nada, que quem faz aqui não é eu, é o Espírito de Deus. Então certamente ao receber o convite, eu coloquei meu coração e pedi para Deus algo para falar comigo, para ter algo para transmitir à igreja, a noiva do Cordeiro. E Deus me dera esse texto tão bonito de se ver. A Bíblia diz, no Evangelho que escreveu São Mateus, que João, preso, o Batista, ele faz uma pergunta para Deus, para Jesus, e começa a dizer ao servo: perguntem para Jesus se ele é o mesmo. Houve-se uma pergunta e Jesus trouxe a resposta. Mas antes de pregar nessa parte da Bíblia Sagrada, eu quero falar um pouco contextual, instruir algo acerca de João o Batista. A Bíblia nos relata que seu pai chamaria-se Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Em uma das escolhas, depois de 400 anos de Deus silenciar a humanidade, a terra, a Bíblia nos relata acerca de Zacarias. Ele foi sorteado dentro do templo para sacrificar ao Senhor. E o homem, depois de 400 anos, ele ouve uma voz. A Bíblia diz que sobre aquela voz que ele ouvira, muitos estavam na expectativa do lado de fora, esperando o sacerdote trazer a bênção ao povo. Mas aquele homem sai em silêncio, porque não acredita naquilo que o Senhor em forma teofânica, de o próprio Deus se materializar em um homem, em um ser, e falar com ele de uma forma especial, em dizer que o Senhor daria-se a sua esposa, o filho de Isabel. A Bíblia diz que a sua esposa era estéril, e ele não acreditaria, porém ele ficaria mudo por um período de tempo. A Bíblia diz e nos relata a Escritura Sagrada que passa-se o tempo, com 6 meses, Isabel recebe uma visita de sua prima Maria. A Bíblia diz que eu nunca vi um homem ser cheio do Espírito Santo dentro do ventre, mas a Bíblia diz que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre. Na minha concepção, o homem mais pentecostal da Bíblia Sagrada, sendo um embrião, um feto, sendo gerado há 6 meses, recebeu o Espírito Santo dentro do ventre. Não é para qualquer um. Mas a Bíblia diz que passa-se um tempo, João Batista nasce. E a Bíblia diz que João significa Deus achou graça, Deus dera a graça. E Batista era conhecido como seu ministério. Mas a Bíblia diz que João, com 2 anos de idade, certamente com Jesus, ele sai da cidade de Belém de Judá, por causa de um decreto de Herodes. Toda criança tinha que morrer de 2 anos abaixo. A Bíblia nos relata que João, ele sai e vai morar perto do Egito, do lado do deserto. A história nos relata que ele lá cresce, ele aprende o costume de um povo que estava aprendendo outro costume. A Bíblia nos relata que João, ele cresce comendo mel.
Ele cresce comendo gafanhoto. Este era o alimento de João Batista. A Bíblia diz que quando ele se tem ao seu ministério, uma chamada de Deus, conhecido como precursor, aquele que prepararia o caminho do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador. A Bíblia nos relata que Zacarias, eles tinham o costume que o seu filho tinha que ser sacerdote, porque era da linhagem de seu pai. Mas Deus tinha uma chamada para ele para ser profeta. Imagina só, ele crescendo, aprendendo todo o costume de um povo, e agora tendo que ser profeta. A Bíblia diz que aparece João Batista no deserto batizando, e muitos que ali ouviam quase todos os dias, há cerca de mais de 2.000 almas, mais de 2.000 batismos, chegando ao arrependimento. Certa vez a Bíblia diz que João, ele começa a pregar acerca do reino de Deus, dizendo: olha, é chegado o reino de Deus, o Messias vem aí. A Bíblia diz que naquela fila estava um homem chamado Jesus de Nazaré. Enquanto ele dizia: arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, raça maligna. Olha, é chegado o reino de Deus, aparece um no meio da fila. E quando ele para, ele não diz para aquele homem se arrepender, ele não fala nada, ele fica intacto. Ele sente o embramar do Espírito, o incrementar do Espírito Santo naquela hora, dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista, e João dizia: eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim batiza com fogo, com o Espírito Santo. João sabia e dizia: ainda mais que eu diminua e que ele cresça. João sabia que Jesus era o nosso Salvador, o Messias que está comigo e com você nessa noite aqui. A Bíblia diz que João continuava o seu ministério pelo deserto, apregoando o ano aceitável do Senhor, porque era chegado um ano em que muitas almas se arrependeriam do seu pecado. Muitas pessoas olhariam para dentro de si, reconhecendo o seu erro e servindo a Deus, a seguir a Deus. Mas a Bíblia diz que tinha um ministério também do outro lado. A Bíblia diz que Jesus, aquele que veio salvar a humanidade, estava pregando. Eu quero falar algo acerca do ministério de Jesus. Muitos ouviram nós pregar acerca de Jesus inúmeras vezes. Ao falar do ministério de Jesus, certamente, tipicamente, é falar do ministério de João Batista. Com 10 anos, ele tem que sair de Belém de Judá, a casa do pão. A Bíblia diz que Jesus, ele vai crescendo, e se nota Jesus em uma sinagoga. A família de Jesus encontra ele pregando, anunciando acerca do reino de uma forma extraordinária. Os grupos religiosos, saduceus, os fariseus, grupos essênios, olha para Jesus e fica autorizado, paralisado com tanta sabedoria. Jesus com 12 anos, ele já não é mais uma criança, nem um adolescente, porque Jesus, para o costume judeu, Jesus era um adulto. A Bíblia se cala em dizer que dos 12 anos aos 30 anos, Jesus não é falado mais. Mateus, Marcos e Lucas e João não fala de Jesus. 18 anos Jesus, quem sabe, para segundo o historiador diz que Jesus estava aprendendo o que é a vida. Para alguns historiadores dizem que Jesus, ele estava aprendendo a ter uma profissão, porque Jesus era carpinteiro. Para outros estudiosos diziam que Jesus estava aprendendo a crescer, a passar por aquilo que eu e você passamos hoje, a passar por desejos, a passar por paixões, a passar por aprender a dar valor à vida, a saber em que Jesus, ele foi homem igual eu e você, a saber que Jesus, alguém diz que ele sentiu aquilo que eu e você sentimos nos dias de hoje. Mas eu entendo que começa o ministério de Jesus com 30 anos de idade, com 3
2 anos e meio do seu ministério, conhecido como apregoar o reino dos céus, a Bíblia diz que Jesus, ele aparece em um casamento em Caná da Galileia. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar e a dizer que o milagre aconteceria sobre aquele casamento durante uma semana. Jesus, ele chega no final daquele casamento em uma casa em Caná da Galileia. Ele faz um milagre chamado transubstituição, uma transformação da água para o vinho. O vinho naquela época, no Novo Testamento, simbolizava a alegria, e o vinho havia se acabado sobre aquele casamento. A Bíblia diz que Jesus, ele dizendo: traga aqui as talhas, eu vou transformar essa água em vinho, eu vou trazer a alegria de volta. A Bíblia diz que o mestre salaprovou aquele vinho, e o vinho era diferente. Ele disse: o melhor é apresentado, não é o primeiro, porque esse está melhor para o final. Jesus, ele chega no final para dizer: vocês vão vencer, ainda que o gosto esteja amargo, eu vou trazer um gosto doce sobre esse casamento, sobre essa situação, sobre a tua vida. Jesus sai daquele casamento, a Bíblia nos relata que ele sobe no barco, juntamente com João, Pedro. A Bíblia diz que com o Tiago também, quando ele chega sobre aquele barco, ele atravessa a margem, sobre a margem daquele rio. Jesus chegando no meio daquele rio, a história diz que houve uma tempestade. Jesus estava na polpa do barco, na direção do barco, e sobreveio uma grande tempestade. Que tempestade é essa, evangelista? Uma tempestade ocasionada, diretamente permissiva à vontade de Deus. Eu não entendi ainda, você vai entender. Sabe quando a tempestade acontece na sua vida? É porque é permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Se o vento está balançando a tua vida, é porque é permissão de Deus. Se algo aconteceu de errado, é porque é permissão de Deus. Por quê, evangelista? Porque eu sei uma coisa: nada acontece por acaso, nada em vão, tudo tem um porquê. Se a tristeza chega, é porque a alegria está por vir. Se a humilhação chega, é porque a exaltação está perto de chegar. Irmão, se ninguém te valoriza, é porque tem um que quer te valorizar de verdade. Porque, evangelista, eu estou nessa situação e no mundo há muito tempo. Tanta gente entra na igreja, é abençoada hoje, e eu não sou. Você sabe por quê? Porque Deus quer te preparar primeiro. Quantos de nós quer deixar Jesus hoje? Quantos recebem a missa hoje na hora do mundo amanhã? Quantos adora a Deus hoje aqui? Diz que Deus é bom, Deus abençoe, está lá adorando o diabo no baile funk amanhã. Eu tenho que ser profeta de Deus nessa noite. Se o vento se achegou do teu barco, eles apenas vai balançar, porque é vento de Deus. E prova de Deus não mata ninguém, não tira ninguém de Deus. Eu vou profetizar nessa noite. O vento, ele é passageiro. Você está entendendo? O vento é passageiro, ele está só soprando, porque Deus vai acalmar o deste vento nessa noite. Só quem não acredita, manda a glória pro alto. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. É uma noite de você pensar bem no que Deus te chamou. Ele te entregou um ministério profético. É por isso que grandes pregadores, grandes levitas, porque ninguém é grande, eu falo na expressão da palavra, para eles chegar aonde chegaram, não foi fácil. Para grandes conhecidos da onde está a Bíblia, como Paulo, o grande homem chamado por Deus, para ele chegar aonde ele chegou, não foi de qualquer maneira. Imagina eu e você. A Bíblia diz que Jesus, ele estava na polpa descansando do barco. Os discípulos começam a chamar a Jesus e dizem: vem nos ajudar, mestre, a água está entrando. Eu imagino Tiago tirando a água
E a tempestade balançando o barco, a água entrando no barco, irmão. A Bíblia diz que Jesus agora, ele levanta com uma autoridade dizendo: parai. O vento e o mar se cala, se para. Porque Jesus chega para mudar a situação, seja ela diversa a qual for a maior dificuldade. A Bíblia diz que ele acalma o vento, acalma a tempestade, e o barco segue adiante. Você vai seguir adiante a partir dessa noite. Você vai seguir avante a partir dessa noite. Ele já acalmou a tempestade, o barco balançou, a água entrou. Mas há um Cristo que está no controle de toda a situação. A Bíblia diz que ele chega do outro lado da margem. Jesus se encontra em uma cidade chamada Genezaré. E sobre aquela cidade havia um homem conhecido como Gadareno, um homem possesso de demônio, que dormia em um cemitério, morava em um cemitério, dormia em um sepulcro. A Bíblia diz que quando Jesus chega, os demônios se estremecem, porque o Nazareno libertador de Israel chega para libertar aquele homem. Os demônios olham para Jesus e dizem: podemos ir naquela manada de porcos com outra autoridade chamada Ide. A Bíblia diz que os demônios foram, se apossaram em uma manada de porcos e se jogaram de um precipício. Aquele homem foi liberto porque Jesus chegou para libertar o que estava cativo, o que era capacho de Satanás, o que era tapete do diabo. A Bíblia diz que quando aquele homem é liberto, ele sai sobre a Capadócia e sai anunciando que Jesus o libertara. Muitos que viram aquele homem no seu primeiro estágio de sua vida, vê ele diferente, não vê ele mais possesso de demônio, mas vê ele alegre, feliz, dizendo: Jesus me libertou. Sobre Genezaré os homens ficaram aterrorizados e expulsaram Jesus de Genezaré. Mas eu entendo que havia vidas precisando de algo a mais. A Bíblia diz: enquanto isso João estava lá batizando no nome do Cordeiro de Deus. Mas também acontece algo com João. A Bíblia diz que João o Batista é preso por Herodes. Ele denuncia o pecado, porque profeta veio para profetizar as coisas erradas, as ocultas, aquele que o homem tenta esconder. E ele, João, olha para Herodes e diz: olha, tem um adultério escondido aí. Herodes teme que o pecado seria revelado. A Bíblia diz que João é preso e ele tinha seus discípulos, mas do outro lado Jesus estava lá pregando o reino dos céus. A Bíblia diz que Jesus estava curando, Jesus estava libertando. A multidão ovacionava Jesus, a multidão sorria com Jesus. A cada milagre um holofote proclamado dizendo: o rei dos judeus. A cada milagre pronunciado, acontecido, as pessoas diziam: este é Jesus. Jesus entra em sua entrada triunfal em Jerusalém. Alguns diziam: Hosana, Hosana, bendito é esse que vem no nome do Senhor. Jesus entra numa jumenta sentada e as pessoas proclamavam: Hosana, Hosana, bendito é esse que vem no nome do Senhor. Os mesmos que estavam lá aplaudindo Jesus eram os mesmos que iriam crucificar Jesus. A Bíblia diz que Jesus começa a passar por Jericó. Jericó foi o cenário em que o homem conhecido como Bartimeu, a história de Bartimeu, a Bíblia, o historiador nos ensina dizendo que Bartimeu, de 6 para 7 anos de idade, dentro da sua casa, ele contempla um cenário de horror dentro do seu lar. O seu pai, que era conhecido como Timeu, chefe da guarda, guardando a Jericó, a cidade de Jericó, os soldados romanos, a Bíblia diz que eles pegam Timeu dentro da sua casa, mata ele, mata a sua esposa, pega Bartimeu e
mergulha seus dois olhos com a daga. A Bíblia diz que Bartimeu, ele não era cego de nascença, mas ele voltara a ver. A Bíblia diz que quando Bartimeu, ele pega uma carta de identificação e sai pedindo esmola, ele sabia que Jesus iria passar na cidade. O homem que conhecia a lei de Moisés, o homem que conhecia a lei Torá, os 5 Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ele sabia acerca de Elias, ele sabia acerca de, a Bíblia diz que ele sabia acerca do Velho Testamento, e uns diziam, olha, tem um aí dizendo que Jesus, esse aí que está pregando, anunciando milagre, é Jesus. Outros paralisados dizendo, um é Elias, outro é Moisés. A Bíblia diz que aquele homem soubera que Jesus iria passar, ele usou aquilo que ele tinha, que era a audição, e muita multidão passando sobre Jericó, ele começa a pronunciar dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto a multidão repreendia, ele usa agora a persistência e começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido evangelista, ele não olhou para a dificuldade. Enquanto a multidão repreendia, ele usava tudo aquilo que ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão manda ele se calar e ele continua dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouve uma voz, eu sou a audição em seus lábios para proclamá-lo, Jesus, o filho de Davi. E Jesus para no meio da multidão, e Jesus vai até aquele homem e diz, o que queres que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver. Automaticamente aquele homem abriu os olhos e começou a enxergar novamente. Imagina só a persistência daquele cego Bartimeu. E querido, temos que ser persistente por aquilo que nós desejamos não mexemos na nossa vida, porque nada vai vir de mão deixada. Se você pensa que vai cair do céu, irmão, tá difícil acreditar nisso. Hoje em dia o que tem caído é avião do céu, o que tem caído do céu é chuva, mas o que você buscar dos olhos do céu de Deus virá, porque ele está pronto para derramar na minha e na sua vida. Enquanto isso, João estava no cárcere, ele manda 2 discípulos até Jesus e a perguntar, Jesus, tu é o mesmo? Ou vai vir outro? Meu Deus, o céu é forte. Vários crentes. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Jesus, tu é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus retorna a resposta ao servo de João Batista e começa a dizer assim, diga para João que cegos estão enxergando, mudos estão falando, coxos estão andando. A igreja não entendeu, isso não daria mais glória. Jesus ainda não mudou e não vai mudar. Muitos estão enxergando ainda, coxos estão andando, surdo estão ouvindo, o mundo está falando, o ministério de Jesus ainda continua. Aí eu entendo, João, essa hora. Profeta querido, vive de fases. Profeta, ele profetiza e acontece, mas muitas das vezes não acontece na vida dele. Eu entendo João Batista batizando mais de 2.000 almas por dia,
As adversidades chegou na vida de João, preso, sabendo que iria estar à morte. Ele manda perguntar para Jesus se Jesus era o mesmo. Eu entendo João Batista. Tem hora na nossa vida que nós pensamos que acabou para nós. Se encontremos sozinhos. Porque convivemos com pessoas, mas no nosso íntimo só Deus sabe o conflito que você está passando. Só Deus te entende. Tem hora que muitos fazem você sorrir, mas ao teu deitar a lágrima começa a descer no canto do teu rosto. É muito chora e o pai e a mãe não vê. É onde o esposo está clamando e a esposa não sabe. É onde a mulher está pedindo socorro dentro da alma e Deus está vendo tudo. Levante a sua mão. Eu vim como profeta. Esse cenário da tua história, Deus sabe tudo. E eu vou profetizar que uma página do teu ministério, da tua chamada vai virar hoje. Ainda que esteja no cárcere preso por algumas coisas da vida, Deus me libera uma palavra para dizer para você: eu estou recebendo hoje. A página vai virar hoje. Eu estou em todo o tempo contigo. Apenas se coloque de pé nessa situação, porque eu não vou honrar. E imagina Jesus continuando a trajetória. Imagina Jesus dizendo: se o coxo está andando, se cego está enxergando, eu não posso parar. Jesus disse: eu não posso parar hoje. Tem obra ainda a fazer, querido. Você não entendeu, mas eu vou profetizar na sua vida hoje, nessa noite. Você não pode parar, ainda tem obra a ser executada. Você não pode parar. Você não pode parar o teu ministério. Você não pode parar a tua chamada. Você não pode parar e enterrar aquilo que Deus te deu. Jesus continua. A Bíblia diz que ele entra na casa de Simão, o fariseu, e tinha uma mulher naquela casa esperando Jesus. Era conhecida como Maria. A Bíblia diz que na casa de Simão havia-se uma vitrine e havia uma multidão lá fora. Todos estavam na expectativa. Simão queria ser reverenciado por Jesus. Fez um banquete para dizer: eu sou tal, eu faço e aconteço. Mas uma mulher, irmão, a Bíblia diz que ela foi, pegou o melhor que ela tinha, o embalsamado essência, o perfume mais caro daquela época, e derrama nos pés de Jesus, e derrama nos pés de Jesus, enxuga os seus cabelos. O que aquela mulher fez, Simão não fez. O que aquela mulher fez foi se humilhar, foi entregar tudo aquilo que ela tinha para Jesus. Tudo que você tem nessa noite, o que você tem? O que você tem? Não seja Simão, quem vai mostrar as pessoas lá fora. Mostra para Jesus, mostra para Jesus o que você tem. O que você tem? Meu Deus, levante e se coloca de pé. O que aquela mulher
aparecer para as pessoas lá fora. Mas aquela mulher começou a beijar os pés de Jesus. Imagina só, irmão, barulho de Deus, o que era aquilo, humilhação. Se humilha, aquele que se humilha debaixo da grande mão potente de Deus, o Senhor exaltará. Tem exaltação de Deus. A casa de Simão era o cenário de aparência. Enquanto o cenário de aparência vai ser entrado, mas só depende de mim, de você, nesse cenário mudar. Só depende de você, para não ser mais um culto, para não ser mais uma reunião, para não ser mais pessoas lá fora. Porque eu estou na igreja hoje, não está falando preocupado com as coisas de fora. Eu estou preocupado com o que Jesus pensa de mim. Quem está preocupado com o que Jesus pensa de você aqui? As pessoas sempre vão falar, sempre vão criticar. A Bíblia diz que João não negou Jesus em meio ao cárcere. Ele foi degolado, mas ele persistiu dizendo: só o Senhor é Deus. Está preparado, querido? 2014 ainda não terminou. Eu vim como profeta nessa noite para dizer: Jesus ainda está aqui. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele ainda continua levantando aquele que está caído. Jesus ainda faz o que ninguém faz. Jesus ainda levanta dom. Eita, Jesus ainda levanta como pregador. Jesus ainda faz. Jesus ainda faz. Que caia do céu. A Bíblia diz que Jesus continua. Estou terminando já. Jesus entra em qualquer situação. O homem se apresenta até Jesus, chamado Jairo. A Bíblia diz que Jairo disse que sua filha estava doente. Havia um grupo com Jairo, estava sendo pago para chorar. Quanta gente tem sido paga, irmão, por Satanás, para dar risada da minha e da tua cara, para dizer que o que está fazendo na igreja é só tempo em vão, é só tempo perdido. A Bíblia diz que Jairo, com grupos assim, os fariseus, os saduceus estavam do lado dele. Um olhava para Jairo e dizia: tua filha morreu. E Jesus chegando, andando com Jairo até a sua casa. A Bíblia diz que Jesus disse: ela apenas dorme. Você não entendeu, mas eu vou te explicar direito. O teu sono não está morto, não está riscado no papel, eles apenas estão na agenda de Deus. Os teus projetos não estão lançados no mar do esquecimento, estão na agenda de Deus. Tudo que você planejou esse ano, Deus ainda está com ele em mãos. A Deus está na agenda de Deus. Chegará um dia em que ele vai abrir a agenda dele e está dizendo assim: olha, Edson, chegou teu dia. Olha, igreja, chegou teu dia. Olha, Cristo, chegou teu dia. Esse projeto hoje eu libero nessa noite. Apenas está na minha agenda. Eu imagino só eles dizendo: olha, Jairo morreu, tua filha morreu, Jairo. E o Jesus dizendo: tá apenas dormindo. Olha, Jairo morreu. Jesus dizia: está dormindo. Olha, Jairo acabou. Hoje eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Vamos até a tua casa, Jairo. Jesus vai ter um particular com um monte de pessoas aqui só que não acreditam. Tudo que não pertence a Deus, ele vai tirar. Bíblia diz que Jesus pede para todos dentro daquela casa saírem.
Só que está no particular Jairo, Jesus e os discípulos. Eu imagino a casa de Jairo neste momento. Jesus entrou na casa de Jairo, quem sabe a sala de Jairo já não tinha mais alegria, porque estava sendo um culto fúnebre naquele momento. Quem sabe o choro era dia e noite na casa de Jairo, e ninguém entendia o choro de Jairo. Quem sabe na cozinha de Jairo já não tinha o prazer de tomar mais um copo d'água, mas Jesus chegou para mudar todo o ambiente na casa de Jairo. Ele pega naquele escrito, naquele caixão na mão da menina e diz: Talita cumi, levanta desse esquife. A igreja não entendeu, se entendesse dava glória. Jesus pegou no teu projeto hoje. É hoje, ele pegou no teu projeto hoje. Ele pegou no teu sonho hoje. Ele pegou naquilo que você não conseguia fazer hoje. Ele tirou do papel hoje. Você não acredita? Se Jesus pegou no moço, sai da frente, Satanás. Essa igreja está cheia da graça. Essa igreja está cheia de projeto. Essa igreja está cheia de sonho. E sonho para Deus não morre apenas dorme. Este cara manda na rainha. Deus pegou no teu projeto hoje. E ai daquele que tenta parar. Ai daquele que tenta parar. Meu Deus, este cara manda na rainha. Louvado seja o Cordeiro de Deus.